Olá pessoal, bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério e nesse vídeo vou mostrar uma pós-instalação da distribuição Debian na sua versão 12. Aproveitando que hoje é o dia que essa distribuição foi colocada para nós, né? Está disponível para download, né? É a nova versão do Debian. E eu gosto muito do Debian, né? E eu não resisti quando saiu essa nova versão. Lembrando que o Debian é base para várias outras distribuições, como Ubuntu, o Deepin e tantas outras, né? Porém, quando a gente faz a instalação dele, algumas coisas são necessárias para deixar ele mais utilizável para o dia a dia, né? Então, eu já fiz a instalação, tá? Nesse momento aqui eu vou configurá-lo para que eu possa fazer mais vídeos com ele. Ah, uma ponto de atenção. Durante a instalação, ele vai pedir a senha do usuário root. Não coloquem. Se vocês quiserem utilizar o usuário sudo, assim como a gente faz no Ubuntu e outras distribuições, não coloquem a senha no usuário root. Deixem em branco. Depois, na instalação, ele vai pedir para vocês colocarem o usuário. Coloquem o usuário e depois vocês vão colocar a senha do usuário, tá? Aí vai estar liberado o usuário sudo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é habilitar os repositórios não livres, tá? Para que eu possa ter mais opções de software para instalar aqui. Então, como que nós vamos fazer? Clicar em atividades, demais aplicativos. Nós vamos procurar aqui softwares e updates. Vamos clicar aqui. Aí nós vamos selecionar aqui, ó, aplicativos compatíveis com a Debian Foundation, mas com dependências não livres. Vamos clicar aqui. Ele vai pedir aqui a minha senha. E aplicativos não compatíveis, não free também vou colocar. Fechar. E vai recarregar. Pronto. E agora vou abrir o terminal. Vou aproveitar e colocar o terminal aqui nos favoritos. Fixar nos favoritos. Pronto. Mais fácil. Sudo apt update minha senha e aí ele vai atualizar os meus pacotes. E sudo apt upgrade caso ele precise fazer alguma atualização. Ok. Vou clicar em clear. Agora eu vou querer instalar as fontes TrueTape, tá? As fontes da Microsoft, para que eu possa utilizar aqui no meu LibreOffice. Então vamos lá. Sudo apt install ttf mscore fontes installer. Installer ou install? Não lembro, vamos ver. É installer. Clicar S.
Está terminando de instalar as fontes. Pronto. Então, exit. Vamos ver se o LibreOffice já está reconhecendo ou precisa reinstalar o sistema. Reinstalar o sistema não, reiniciar. Vamos procurar aqui o Writer. Então, abrir o Writer. Ok. No Writer, eu gosto de configurar aqui também essa régua que fica aqui, a régua vertical. Só está na horizontal. Então, o que eu faço? Exibir, réguas, régua vertical. Pronto, habilitou a régua vertical. Vamos ver se as fontes da Microsoft estão agora reconhecidas pelo sistema. Aqui, Arial, Arial Black, Comic Sans, pronto, perfeito. Verdana, ok. Times New Roman também, aqui Times New Roman, perfeito. Ok. Fontes TrueType instaladas. Agora eu quero habilitar o botão minimizar e maximizar. Para isso, eu venho aqui utilitários, ajustes, barra de título da janela, maximizar, minimizar. Ah, eu já tinha habilitado, tá? Quando a gente instala, ele fica assim. Então, podem ver conforme coloco, está aqui aparecendo. Já está habilitado, mas fiquem sabendo que quando vocês forem instalar, não estará habilitado. Então, vocês precisam habilitar isso. Aqui, teclado e mouse. Se vocês usam muito o touchpad, ele vem legado dessa forma aqui em dados, tá? Dedos, né? Eu prefiro colocar aqui em área para habilitar o botão direito no touchpad, tá? Em aparência, aqui não precisa mexer nada, aqui também não. Eu vou aqui em configurações também, caso vocês queiram habilitar no modo escuro. Em aparência, modo escuro. Pronto. Ele vai mudar até aqui o plano de fundo. Caso vocês queiram manter o plano de fundo que estava antes, só procurá-lo aqui. Se a gente acha ele aqui. Vocês podem manter um plano de fundo aqui. Ou selecionar uma imagem que vocês queiram pegar. Tá? Dá para aqui, ó, adicionar imagem. Vocês colocam imagem. Eu gosto desse plano de fundo aqui. Eu gosto desse aqui, o antigo Debian. Vou deixar ele. Até pegar uma imagem aqui que eu queira. Tá? Ok. Vamos agora aqui selecionar aqui nosso terminal. Vamos ver se o GCC está instalado. GCC, traço, traço, version. Não está instalado. Para que o Build Essential está aqui, é do Ubuntu, mas não sei, vamos ver. Sudo apt install build essential. Ah, ok, ele vai instalar. Aqui ele vai instalar o nosso compilador para o C e o C++.
Vou fechar o terminal e abri-lo novamente. Vamos ver se GCC traço version. Ok. G++ traço version. Prontinho, ok. Agora vou instalar um editor de código. Visual Studio Code. Download. Tá com o pacote Deb. Deb de Debian, tá, gente? Muita gente gosta do Flatpak. Muita gente gosta do... Bom, poucas pessoas gostam do Snap, né? Mas antes de todos eles, o Deb e o RPM são os precursores. Eu prefiro o Deb. Os pacotes Deb. Aqui, vamos lá na pastinha. Downloads. Clico aqui. Propriedades. Permissões. Leitura escrita. Apenas leitura. Tá. Essa permissão aqui eu consigo instalar. Instalação de programas, tá? Aqui tem gerenciador de compactação. A gente vai selecionar a instalação de programas. Vamos abrir. Instalar. Aqui. Instalado. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos procurar ele aqui. Aqui. Visual Studio Code. Deixa eu já configurar algumas extensões, aproveitando que ele já está instalado aqui. Extensões. Então vamos começar aqui. Primeira extensão. IntelliCode. IntelliCode da Microsoft. Eu também instalo a extensão para icons. VS Code Teams.
vai aparecer aqui em cima para selecionar os ícones que ele está instalando. Aqui, a gente seleciona aqui VS Code Icons. Pronto. Ativado. Extensões para a linguagem C. Aqui da Microsoft. Eu vou achar aqui o server. Live Server. Que é muito bom para desenvolver HTML, CSS. Esse Live Server aqui é uma mão na roda. Por enquanto, no começo aqui já está bom, essas extensões aqui. E eu vou instalando as outras conforme a necessidade. Depois vou instalar o Flutter aqui também. Android. Aqui. VS Code instalado aqui, configurado aqui, bonitinho. Configuração, editor de texto, aqui eu já tenho. LibreOffice já está aqui. Ah, suporte idiomas. Deixa eu procurar aqui. Geralmente quando tem o suporte idiomas a gente tem que... Deixa eu ver onde ele está. Já vem com VLC. Status. Gerenciador de pacotes, é o Synapse. Utilitários. Não. Onde os caracteres. Ah, ele vai estar aqui, ó. Configurações, vai estar aqui. Deixa eu descer aqui. Aqui, região e idiomas. Português, português do Brasil. Então ele já está ok. Então não preciso mexer com nada. Data e hora. Já está o fuso horário que eu tinha selecionado São Paulo. Ok. Vou procurar aqui. Então, programas. Ele não vem com gerenciador de aplicativos. Vou ter que usar o Synaptic. É isso? É. Hum, no Synaptic mesmo. Não, tem a lojinha aqui. Ah, tem a lojinha aqui. Pronto. Aqui na lojinha, a gente já tem bastante. Aqui a gente pode clicar em atualizações, tá? Como eu tinha utilizado o terminal para atualizar, né? Aqui tem os programas que eu já tenho instalado. Em explorar aqui, aplicativo para fotos, relógio. Vamos ver se ele vai achar para mim aqui. Vou querer instalar aqui pela loja. Será que eu vou achar pela loja Java? Vamos ver aqui.
JDK. Pedi muito, né? Vamos ver se o NetBeans vai ter aqui também. Não tem, então vou ter que instalar aqui o Java. Vamos instalar pelo menos o Java aqui. E aí já fica ok. Ah, tá, o Chrome também. Vou ter que instalar o Chrome também aqui. Eu prefiro o Chrome por conta do pacote do Google Docs. Google Chrome. Nada contra o Firefox. Mas eu gosto de usar as ferramentas do Google. PTBR. Fazer download do Chrome. Aceitar e instalar. Enquanto isso, Oracle JDK. JDK 17. Linux. Deb. Chrome. Abrir com. Instalador de programas. Vou sempre usar para esse tipo de arquivo. Para instalação, e não apareceu o nome, ele coloca instalação de programas, mas se eu não me engano é o GDEB. Esse programinha aqui. O instalador. Instalação. Instalar o Chrome. O pessoal fala que o Debian é difícil, o Debian. Gente, eu não vejo dificuldade em utilizar o Debian. Não vejo. Ah, que é uma distribuição mais difícil. Não é. Não vejo. A única coisa que a gente tem que, na hora da instalação, é só você não colocar a senha no usuário root para habilitar o sudo e depois liberar os pacotes não free, né? Como vocês viram, eu entrei lá em programas e software, dei 2 cliques, pronto, já estão liberados. Não tem dificuldade em usar o Debian. Não vejo. Vou colocar o Google como padrão. Pronto. Chrome está instalado. O que eu vou querer fazer agora? Quero colocar o Chrome na minha JDK. Já puxou o JDK? Nossa, já. Mas eu não vou instalar ele agora, não. Deixa ele aqui. Bom, vou. Já que está aqui. Abrir com instalação de programas. Agora ele está. O bom do JDK direto da Oracle, que ele já configura até o ambiente já de sistema. Enquanto isso, eu vou aqui em atividades. Procurar o Chrome aqui. Aqui.
Selecionar aqui. Não era para abrir. Mas serve. Fixar nos favoritos. Eu vou colocar você para cá. E o Firefox. Vou fechar ele. E vou desfixar daqui. Pronto. Vou instalar aqui o Java. Não vou fazer aqui nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas depois eu vou instalar aqui o Android Studio. Mas para instalar o Android Studio, eu preciso ter o compilador do Java aqui instalado. Chrome aqui. Instalado. Ok. Só vai faltar mesmo a instalação aqui do JDK. Mas como vocês podem ver, ela está dando andamento. Ok. Nem. Fecha. Vou instalar aqui o NeoFet. Só para terminar. Sudo apt install NeoFet. Java instalado. NeoFet. Tá ali. Nosso Debian 12, né, instalado. E pronto para a gente começar a brincar um pouquinho com ele. Gente, obrigado quem esteve até aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.